Olá, amigos e irmãos, ouvintes do programa semanal de rádio e internet do Grupo de Estudos Virtual Eu Sou Luz. Sejam bem-vindos ao programa número 180, para estudarem conosco os ensinamentos dos amados mestres ascensos da Grande Fraternidade Branca. Esta semana, continuaremos o estudo sobre a hierarquia cósmica. Vamos ver como a hierarquia funciona dentro do ciclo do relógio cósmico. Esta também é uma aula de continuação dos ciclos do relógio cósmico. Aula 6.2. Começaremos por este gráfico, os 4 planos da juventude até a idade adulta, já mostrado em aulas anteriores, mas agora vamos expandir esse conhecimento. Aqui podemos ver que levamos 12 anos em cada quadrante. 0 a 12 anos no primeiro quadrante, 12 a 24 no segundo, 24 a 36 no terceiro, 36 a 48 anos no quarto. Depois, novamente, vamos para o primeiro quadrante, 48 a 60, 60 a 72, 72 a 84, e então, finalmente, 84 a 96. Então, vemos que uma pessoa que vive até os 96 anos de idade terá dado 8 voltas ao redor dos ciclos, ou 2 passadas por cada quadrante. Do espiritual ao físico, do físico ao espiritual. De 0 a 12 anos, nascemos na Terra para consumir o karma de vidas passadas, evoluir o nível de consciência e manifestar a vontade do Pai para a Mãe Terra e as crianças da luz. A família em que nascemos nos proporciona as experiências que precisamos ter para estimular as nossas buscas em nossa vida adulta. Deus nos prepara para a nossa missão. Uma família estruturada planta a semente necessária para conseguirmos a vitória da realização do plano divino para essa encarnação. De 12 a 24 anos é a preparação e formação social e profissional daquela alma. Nós nos envolvemos socialmente e aprendemos e trocamos informações. De 24 a 36, a dedicação ao próximo e o desenvolvimento familiar para a continuação da raça humana. Aprendemos a cuidar do próximo. Isso é muito importante. E já colocando, obviamente, o plano em ação, desde o início. De 36 a 48, o plano divino deve estar concluído aos 48 anos. Após esta idade, podemos continuar trabalhando no desenvolvimento do plano, mas a realização ocorre entre 36 e 48 anos. Obviamente que nós estamos falando de alguém que veio viver uma vida completa. Tem pessoas que têm como plano divino viver aí 10, 12, 15 anos, seja lá 20, quanto for, e assim passar por situações kármicas. A pessoa não veio necessariamente realizar algo, ela veio consumir um karma que estava faltando. Existe isso também. Então, nós estamos falando de uma maneira mais ampla, mais comum, digamos assim. Dos 48 aos 60 anos, o plano divino pode continuar, mas o mais importante, a partir deste momento, é a iniciação espiritual e a elevação de nível de consciência. A partir dos 48 anos, as pessoas começam a buscar mais um significado para a vida. Aqueles que nunca buscaram saber sobre espiritualidade começam a se interessar. Muitos amigos começam a falecer pelo caminho e a pessoa começa a ver que o seu destino também é desencarnar. Uma hora ou outra, ela vai sair do seu corpo. Então, essa curiosidade começa a atingir até aquelas pessoas que nunca pensaram em espiritualidade. 60 a 72, 72 a 84, 84 a 96. Trabalhando o desapego material, emocional e a harmonia interior nesse período todo. Daqui em diante é preciso estar preparado para o grande chamado de retorno ao Pai. Precisamos saber que deste mundo nada levaremos e que a vida seguirá sem nós. Somos substituíveis. Parece fácil, eu me sinto facilmente substituível e tem gente que não. Tem gente que pensa que se falhar o mundo vai sofrer muito a sua perda. Mas não é assim, a vida continua, não importa quem desencarne.
dedicação e direcionamento aos mais jovens, oração e mentalização da imagem imaculada, para a manifestação do bem, do bom, do belo, da ordem e do progresso. A função dos idosos é muito importante quando eles se dedicam à vida e ao próximo e à busca espiritual. Nascemos no plano do éter divino ou do astral, e isso depende do nosso nível de consciência e da aceitação em acompanhar os arcanjos de Deus após o desencarne. Então, por isso eu digo, é tão importante a partir dos 48 que a pessoa esteja pronta para ir embora, seja quando for. Vocês podem dizer, mas Paulo, 48 é muito pouco. Mas é a partir daí que esse raciocínio precisa começar. Eu estou pronto para ir embora, e eu fiz o que eu tinha que fazer, eu quero fazer muito mais, mas a coisa mais importante a partir de agora é que eu estou pronto para o desencarne a hora que Deus chamar. E muita gente desencarna e faz o quê? Vai procurar continuar trabalhando naquilo que trabalha sempre e passa então a viver no astral, no mundo de ilusões, achando que está trabalhando, que está vivendo, ou então que está pescando, que está caçando, que está se divertindo de alguma forma, quando que é tudo sonho. Eles vivem no mundo dos sonhos, no mundo do astral. E quando os arcanjos de Deus vêm buscar, porque a família orou, porque a família pediu a intercessão divina para aquela alma que desencarnou, ele não reconhece os arcanjos, não reconhece o chamado de Deus e não vai, não segue para os níveis etéreos. Então ele fica aí vagando pelo astral, é o pior que pode acontecer com uma alma. Continuando, os 4 corpos e seus relacionamentos. A alma comanda a hierarquia diretamente do centro do coração, juntamente com o Cristo pessoal. Memória. O corpo da memória se relaciona com o corpo da memória da humanidade, também com a memória do passado físico ou a memória etérea do passado espiritual elevado. Então é importante entender que os 4 corpos se relacionam, conversam, não é apenas a boca, o ouvido e o tato entre os corpos físicos. Não, todos os 4 corpos trocam informações. E é bom estudar isso. A Escola Teosófica oferece muito material sobre esse assunto. Mental. O corpo mental se relaciona com o corpo mental da humanidade e ou dos mestres ascensos. Recebe pensamentos dos outros, como uma antena captando não só o que quer, mas o que está próximo em nível de vibração também. O corpo emocional se relaciona com o corpo emocional da humanidade, com os viventes do plano astral e com a Mãe Divina, os arcanjos e os anjos, além de magnetizar o seu equivalente. Então é muito comum, a gente está vendo o jornal, por exemplo, e você vê aquela família que alguém perdeu seus familiares num acidente ou num crime, e a pessoa começa a chorar e a gente se comove. Então aquele emocional chegou aqui, tocou o meu emocional e eu passo a sentir vontade de chorar também. Saem lágrimas dos olhos sem que eu tenha vontade de que aquilo aconteça. Então é importante saber que os 4 corpos inferiores, eles se comunicam uns com os outros, e não só o corpo emocional como a gente está acostumado, ou o físico. O corpo físico se relaciona com a matéria e o físico dos outros. Sua missão maior é servir de receptáculo para o Espírito Santo. A fala é proporcionada por este corpo, dando poder ao humano de representar Deus em ação na Terra, comandando a hierarquia. Uma outra coisa que eu quero comentar aqui é que a própria Terra tem o corpo da memória, ou espiritual, o corpo mental, o corpo emocional, ou astral, e o corpo físico. Então, nós podemos viajar fisicamente, emocionalmente, ou astral, como se diz, viagem astral, corpo mental ou corpo etéreo. São formas de se locomover pelo planeta. Mais uma vez, a Escola Teosófica ensina muito sobre isso. O que muda hoje em dia é que o plano astral, a viagem astral, ela é muito perigosa.
O plano astral está muito carregado, extremamente carregado. E isso ocorreu a partir do século XIX e século XX, quando houve, então, a liberação de muitos e muitos demônios que estavam presos em prisões astrais e que foram libertados. Muitos desses encarnaram, nós já falamos sobre isso em aulas passadas. Eles foram libertados para que os filhos da luz possam, então, pedir seu julgamento. Os 4 corpos durante o sono. A alma utiliza os 4 corpos para se locomover. Quando o corpo físico dorme, ela utiliza um dos outros 3 corpos. Memória. O corpo da memória, ou espiritual, é o mais elevado. Quando saímos do corpo à noite, utilizando este corpo etéreo, vamos para as escolas elevadas de luz. Geralmente, não lembramos de nada ao acordar, mas muitas vezes acordamos de manhã cedo com uma ideia maravilhosa na mente ou grande satisfação e sentimento de dever cumprido. Podemos também sair junto com o Arcanjo Miguel ou outros arcanjos dos outros raios para atuar salvando os filhos da luz que estão em perigo pelo mundo. Os arcanjos muitas vezes querem fazer alguma coisa, querem atuar, mas eles não podem, devido ao livre-arbítrio de cada indivíduo. Então, o que uma alma junto com eles pode fazer? Mesmo estando no corpo da memória mental ou emocional, nós temos o livre-arbítrio para pedir pelos nossos irmãos. Então, estando com o Arcanjo Miguel em vigília pelo mundo, nós podemos então fazer um chamado. Arcanjo Miguel, atue para libertar essa alma que está sofrendo. Então, aí ele pode agir para salvar aquela alma. Corpo mental. Quando saímos à noite neste corpo, temos, na maioria das vezes, sonhos tranquilos e muito agradáveis. Podemos nos lembrar de tudo. Neste estado de consciência, muitas vezes tomamos as nossas próprias decisões durante o sono. Sabemos como resolver os problemas e podemos decidir nossas ações. Tanto o corpo da memória, quanto mental, quanto emocional, as pessoas podem sair do corpo físico e utilizá-los mesmo sem estarem dormindo. Para isso é necessário treino. Eu costumo dizer que, mesmo não estando na nossa casa, nós podemos ir até lá, tanto em lembrança, né, pensando lá no meu quarto, na minha casa, na minha cozinha, como eu posso pensar lá, estando lá. As pessoas não fazem isso porque não sabem que é possível. Mas se eu for lá em minha mente, eu vou enxergar o que está acontecendo lá. Isso precisa de treino, é necessário treinar. A gente pode se locomover mentalmente. Emocional. Quando saímos neste corpo, sempre estamos sujeitos ao sonho. Nada podemos fazer como quando não conseguimos nos mexer. Ou quando sentimos que estamos caindo e nada podemos fazer. Podemos ter sonhos loucos e sem explicação, mas nem sempre ruins. Eles podem ser prazerosos, mas sem controle algum sobre o sonho. E isso acontece também quando nós saímos em viagem astral. Ela é sempre mais pesada, ela é sempre perigosa. E o corpo físico, que dorme, então, precisa dormir durante a noite. As nossas 4 partes em harmonia com Deus manifestado. Éter, memória, Deus em mim, a primeira maior parte. Deus é abundante em nós, Ele pode tudo, desde que nós tenhamos fé nisso. Mente, corpo mental, eu em Deus, segunda maior parte. O poder de magnetizar o poder mental é foco constante. Se eu quero ter poder mental, eu tenho que ter foco. A pessoa que fica o tempo todo na televisão, ela está perdendo tempo importante de foco, por exemplo. É comum as pessoas preferirem esquecer os problemas do que lidar com eles. Quando nós pensamos constantemente na solução do problema, mantendo um foco constante, então nós temos o poder de ter alternativas e soluções para resolver os problemas. Quando somos positivos e esperançosos de aprender, os mestres ascensos, filhos de Deus,
nos direcionam com grande perfeição. Lembre-se que crianças de Deus são as almas embrionárias ainda no útero da Mãe Divina. E filhos de Deus são então aqueles mestres ascensos, aqueles que ascenderam ao lado de Deus. E os filhos da luz somos todos nós, gerados pela luz do Pai. O corpo dos desejos, o emocional, o astral, a mãe em mim, terceira maior parte. É a nossa vontade que pode atuar no corpo da mãe, a Mãe Divina. Ela reconhece a vontade da alma na forma humana ainda, que desconhece o medo e duvida de obstáculos. Ou seja, ela deseja ver nos seus filhos aquela confiança, aquela fé, aquela certeza absoluta de que ela os protegerá, de que eles vão atingir o objetivo. Ela pode tudo quando reconhece a vontade do Pai, buscando se manifestar através de uma alma. E o corpo físico, eu na mãe, quarta maior parte. A mãe é e contém a matéria, e todo ser vivo. Ela pode tudo. O Shela agindo dentro dos 4 planos. Meditação receptiva, meditação e concentração. Primeiro quadrante. Você pensa em fazer pelo outro e Deus então preenche a sua expectativa. A necessidade traz a oportunidade. Obviamente que quando você pensa em fazer pelo outro, o primeiro impulso veio de Deus. Ele mesmo traz para você um impulso para te mostrar onde que Ele quer que você se importe. Ele te mostra o que está errado. E a sua capacidade de reconhecer o que está errado, então, dá essa força para que Deus preencha a sua expectativa. Comunhão, decisão. Neste quadrante, o quadrante mental, foco, reflexões, estudos, invocações, decretos e orações. Você começa a se relacionar com as pessoas. Ritual, serviço e devoção. Fiats, canções, mantras, decretos dinâmicos e ações sociais. Você faz para os outros, com a ajuda dos outros. Decreto, ação, decretos dinâmicos, imposição de mãos e ações sociais. Os outros usufruem do seu plano divino e você administra. Vemos que Deus espera a união entre irmãos e não a disputa, que é o que vemos hoje em dia. A meditação nos 4 planos da matéria. Primeiro quadrante, a meditação etérea. Meditar com foco na respiração, no cosmos, no divino, no sol ou na chama trina, sem pensar em mais nada, mantendo os pensamentos longe da sua mente. Inicie com uma invocação à presença eu sou. A palavra ela pode estar presente em todos os quadrantes, porque é ela que ativa o espiritual, que apoia os 4 planos da matéria. Meditação mental. Meditar em como agirá para resolver algo. Meditar em como fará para realizar algo, pensando em todas as possibilidades e deixando os mestres mostrarem o caminho. Inicie com uma invocação aos mestres ascensos que você deseja a participação. Meditação emocional. Meditar em você na situação que deseja estar. Você já sabe o que quer, então dedica-se a se visualizar lá, fazendo o que tem que ser feito. Nesta meditação não há necessidade de sentir o toque físico, mas sim a emoção da realização, sem dar chance para dúvidas e medos. Como quando eu ensino, simplesmente, quando a gente vai viajar, aí você faz aquela oração e eu vou chegar, aí você se visualiza chegando lá no seu destino, com as malas, descendo, entrando no ambiente onde você vai. Então, é uma visualização com muita emoção de fé, né? Meditação física. Você sente fisicamente estar fazendo o que deseja manifestar. Por exemplo, segurando aquilo que deseja realizar, dirigindo o carro que terá, ordenando a hierarquia para fazer acontecer.
Então, vamos dar um exemplo. Você tem um carro muito velho, começa a dirigi-lo imaginando que você está dirigindo um carro que é o que você quer, um carro mais novo. Ou, como eu sempre digo, aquela garagem vazia sua, você precisa do seu carro e você não tem um carro, então você vai, visualiza o carro na garagem, coloca as mãos para frente e afirma: este lugar aqui é o lugar do meu carro. Aí passa a mão nele assim, você sente ele fisicamente. Isso tudo fortifica a materialização daquilo que você deseja. E comanda: em nome da minha poderosa presença eu sou, o meu carro está aqui. Amada hierarquia divina, eu quero um carro aqui, assim, assim, assado, dessa maneira. Amém. Sempre muita confiança, muita visualização positiva, muita fé, mas acima de tudo, entreguem a vontade a Deus. Peçam a Deus que mostre para vocês, se não for aquilo o melhor para vocês. Tenham a confiança de que Deus sabe o que é melhor para vocês. Na meditação etérea, o objetivo é manter o foco no que é divino. Zero de pensamentos mundanos, zero de raciocínios, somente adoração ao sagrado. A respiração é coração pulsando, e coração é Deus. Na meditação mental, o objetivo é manter a comunhão total com os mestres e fé total no direcionamento que brotará desta comunhão. Lembre-se de entregar suas dúvidas a eles e confiar na resposta que pode vir logo durante a meditação, ou depois, ao longo do dia, ou mesmo em seus sonhos à noite. Mantenha o foco na solução do problema. O objetivo da meditação emocional é manter um sentimento de que nada poderá deter você. Nesta meditação emocional, é importante respeitar o livre-arbítrio do próximo e submeter sempre seus desejos à vontade divina. A oração com emoção, pedindo intercessão divina, fortifica a sua mentalização. Outra coisa importante é a indignação quando nós vemos algo errado e pedimos o julgamento daqueles que fazem o mal, que não respeitam o livre-arbítrio dos outros. A indignação é extremamente forte e é utilizada aqui. Mantenha o foco na gratidão e no bem-estar da conquista da sua vitória. Na meditação física, o momento físico envolve sempre o decreto dinâmico, a afirmação de fiats de luz, a imposição de mãos e a entrega total a Deus. Maravilhoso, eu adoro esse processo todo, porque tudo isso aqui, gente, pode ser feito um trabalho em cada corpo desse, num dia inteiro, ou então tudo isso em minutos. Você faz aquela meditação profunda que você vai lá no céu, em Deus, leva aí 5 minutinhos fazendo isso, depois já vai numa conversa mental, depois busca essa força emocional e depois vai para os decretos, imposição de mãos no corpo físico. Então tudo isso é um processo. O processo sempre começa no plano etéreo e termina no físico. Isso pode levar dias, como pode levar segundos. Resolvendo os problemas que surgem no caminho. Aceitação e entrega. Aceite o problema quando ele aparece e agradeça a Deus por ter permitido chegar à sua vida. Compreenda que se o problema surgiu, foi porque Deus permitiu. Depois de aceitar, entregue a Deus e explique o que você deseja que aconteça. Peça a solução do problema, mas diga que aceita a vontade de Deus. Não importa qual seja, desde problemas terríveis de saúde até um problema simples como, sei lá, uma discussão com um parente. Você aceita o problema e entrega. Aceita que Deus permitiu chegar até você. Não para te prejudicar, mas sim para ver o que você faria com relação a esse problema. E o que Ele espera que você entregue a Ele. Lembre-se do Tai Chi. Você entrega a Deus o problema, Ele devolve como solução e você então agradece. Alfa, ômega, alfa, ômega, alfa, ômega. Buscar a solução do problema é a segunda parte que você tem que cumprir.
primeiro aceite e entregue no primeiro quadrante, e depois, então, busque a solução do problema. Busque o direcionamento dos mestres, peça por iluminação. Cada problema exige diferentes invocações e visualizações. No terceiro quadrante, ore para a hierarquia com fervor. Peça a intercessão da Mãe Divina e seus arcanjos. Trabalhe as invocações e visualizações com emoção positiva e gratidão a Deus pela solução do problema, como se já estivesse solucionado. Lembre-se sempre de ser específico em suas orações. No quarto quadrante, receba a vitória e dê glória a Deus. Invoque a sincronicidade divina e a ação dos auxiliares invisíveis de Deus. Comande a solução fisicamente. Evoluindo em direção à ascensão. Corpo etéreo. O Shela controla os 4 corpos inferiores e transmuta o karma pessoal planetário. Corpo mental. O Shela se comunica com os mestres e toma suas decisões com o direcionamento deles. O Shela mantém em sua mente um foco sempre positivo no corpo mental. Nada de negativismo. No corpo emocional, o Shela trabalha o plano divino em comunhão com a hierarquia e a humanidade, sempre em busca do bem geral de todos. Trabalha a comunhão com a hierarquia. Ele aprende que, se um irmão não pode orar ou não sabe orar, ele pode e deve orar por seus irmãos. Como também pode e deve pedir orações de seus irmãos para si. No corpo físico, o Shela mantém o foco e a adoração a Deus e aos mestres ascensos. Busca agir e ser como eles. Age sempre servindo seu coração, cabeça, mãos e pés para a hierarquia na Terra. Anule o inferno duvidando de suas mentiras e acreditando no etéreo. Memória divina e mental divino. O céu etéreo nos traz realidade, verdade e liberdade. Deus é etéreo e mental. Lembrem-se disso. Inferno astral e físico. O inferno astral nos traz ilusão, mentira e limitação. Seu objetivo é fazer da vida física um inferno. O divino nos dá liberdade. E o maligno, o astral, nos dá a prisão. Deus e sua hierarquia vivem nos planos etéreo e mental. Ou manifestamos Deus no emocional e no físico, ou o astral e o físico, corrompidos pela falsa hierarquia que lá habita, corromperão a memória e o mental. Vocês podem ir parando o vídeo a qualquer momento para estudar e meditar sobre cada um desses quadros. É necessário, então, manifestar Deus para a libertação da humanidade. A utilização do tempo e do dinheiro nos 4 planos. Corpo etéreo. As pessoas não gostam de investir em espiritualidade, pois não enxergam o seu valor. Corpo mental. As pessoas investem pouco para aprender. Os professores são mal pagos. A maioria que investe em ensinamentos o faz pensando no retorno material que terá no futuro. Corpo emocional. As pessoas pagam para adquirir o emocional e sentem o seu valor. Exemplo, shows, trabalhos físicos, serviços, diversões, etc. No corpo físico, as pessoas pagam para adquirir aquilo que é material, dão valor à matéria negociável. A expansão da chamatrina nos 4 planos da vida, planos de desenvolvimento das almas embrionárias na Terra, começa então com a chama branca, que está demonstrada neste gráfico como uma pluma, mas que, na verdade, é a base das outras 3 plumas. Vamos chamá-la de fogo branco. Este fogo representa o armazenamento de todo o saber divino
para a evolução das almas na Terra. Recebe o plano de vida, o projeto para cada alma e todo o conhecimento para tal. Representa a união entre o poder do pai e o amor da mãe. Lembrem-se de que, bem no centro do chakra do pai, o chakra da coroa é branco. Assim como o chakra da mãe, o chakra da base, que é branco. E todos os outros chakras também têm seu centro branco. Lembre-se da primeira aula sobre os ciclos, onde ensinamos a evolução das almas, desde o mineral até o humano, passando pelo vegetal e o animal. Nos vegetais, vemos que desenvolvem a chama amarela da sabedoria divina. Nos animais, vemos o desenvolvimento da chama amarela da sabedoria divina e a chama rosa do amor e do serviço ao próximo. Os animais mais desenvolvidos e, portanto, domesticados, gostam de servir, sentem-se bem ao servir os humanos e mesmo aos outros animais. Isso pode parecer um absurdo para os defensores dos animais, mas assim é. Nascemos todos para trabalhar na terra, servindo uns aos outros, assim como nosso Pai trabalha no céu. Servimos a vida e os animais aprendem disciplina e serviço. Este é o primeiro passo para eles aprenderem a serem humanos. Eles precisam evoluir para o reino seguinte, o reino humano. Nos seres humanos, nós vemos o desenvolvimento da chama amarela, da sabedoria divina, da chama rosa, do amor e do serviço ao próximo, e da chama azul, do poder divino. Os humanos têm as três chamas, as três plumas, e só os humanos têm o poder divino da pluma azul, que é a pluma que permite o comando vocal. Este comando direciona os anjos de luz e toda a hierarquia. É por isso que a chama trina diminui nos humanos que utilizam mal a palavra, porque a palavra pode construir ou destruir. Deus não quer que os filhos da luz se destruam mutuamente. Assim, a chama trina, quando mal utilizada, diminui e seu poder pode acabar, levando o humano a um estado inferior mesmo ao dos animais mais evoluídos. Então, os seres divinos, Elohim, mestres ascensos e arcanjos, também têm a chama trina com a base branca. Ok? Então vejam o poder do ser humano, ele tem o mesmo poder que os Elohim, os mestres ascensos e os arcanjos, dependendo dele utilizar bem esse poder. Se ele utilizar bem esse poder, ele se torna um ser divino manifestado na Terra, um mestre ainda não ascenso, como nós chamamos. Utilizar bem esse poder é sempre utilizá-lo em prol da vida e para o bem geral de todos. E então, um assunto que nós vamos falar aqui, que é um assunto que já faz tempo que eu quero falar com vocês, é que é a chama trina que permite, então, o comandar do plano espiritual. Né? Então, como eu já falei aqui, é só quem tem a palavra, que é aquele ser que tem a pluma azul, é que pode, então, comandar a hierarquia. E ele comanda, então, o fluxo de luz que vem, como nós já estudamos em aulas passadas, na forma de pequenos anjos de luz, microelétrons, que vem, então, com o comando daquela vontade, daquele ser que tem a chama trina. Então, quando eu tenho uma vontade, o que eu faço? Eu falo o que eu quero e aquilo lança do meu coração pequenos, minúsculos anjos que vão atrás de resolver o que eu quero. Então, se eu começo a corromper essa luz e a lançar anjos de ódio, de destruição, então essa chama apaga e Deus não vai patrocinar isso. Então nós temos a hierarquia e seus anjos. Nós estamos acostumados a entender que apenas os arcanjos têm anjos, mas não é assim. Os Elohim e seus anjos, os mestres ascensos, filhos de Deus e seus anjos, os arcanjos e seus anjos,
e os humanos e seus anjos. Todos nós temos chama trina. Assim, todos nós enviamos anjos para manifestar a nossa vontade. A evolução hierárquica para vegetal, humano e animal. Vegetais. Os vegetais admiram a liberdade dos animais e querem ser um deles. Os animais domesticados amam os humanos e querem ser um deles. Animais selvagens fogem dos humanos. Pense nisso. Humanos. Os humanos espiritualizados amam os mestres ascensos e querem ser um deles. Os humanos materialistas fogem dos santos e seus chelas. Olha que maravilha isso. Então, o humano vai evoluir para mestre ascenso. Fantástico. Isso aqui, para mim, é um dos maiores ensinamentos que eu já tive. Acho isso maravilhoso, porque isso coloca-nos de frente com aquilo que nós precisamos fazer. Amar a Deus e os mestres acima de tudo. E ao próximo como a nós mesmos, porque nós temos que agir com gentileza, com boa vontade, com toda a humanidade, para que assim a gente possa, então, trazer o bem geral para todos, através do plano que nós temos, o plano divino, que vai manifestar, então, através dos nossos atos. Então, sem esses dois mandamentos de Deus, nada acontece. Hierarquia celestial para a Terra. Hélios e Vesta, hierarcas do nosso sistema solar. Eles representam o grande Sol central para a Terra e para todos os planetas no nosso sistema solar. Eles são os seres mais elevados e superiores nessa hierarquia em nosso sistema solar. São os representantes diretos de Alfa e Ômega, lá no grande Sol central. Depois nós temos os senhores do mundo, Sanat Kumara, Gautama Buda, Senhor Maitreya e Jesus Cristo. Podemos considerá-los os 4 guardiães do céu, da cidade quadrangular. Norte, Sul, Leste, Oeste, que representa, acima de tudo, os 4 planos da matéria, onde nós precisamos representar Deus espiritualmente, mentalmente, emocionalmente e fisicamente. Se deixarmos de representar Deus em um desses 4 planos da vida, nós não conseguiremos passar, então, a conviver com os mestres ascensos em níveis superiores de luz. Os poderosos Elohim, os construtores da vida. Mahashohan e os 7 Shohans dos 7 raios, os senhores do karma e todos os mestres ascensos. Os arcanjos, os anjos e as 12 hierarquias solares. Os humanos, filhos da luz, conscientes de sua realidade espiritual, não necessariamente ainda mestres não ascensos, mas conscientes e que buscam atuar corretamente. Os humanos, filhos da luz, não conscientes de sua realidade espiritual. A vida elemental do fogo, do ar, da água e da terra. Então, esta é a hierarquia celestial para a Terra, do mais alto ao menor. São os responsáveis por trazer a energia espiritual para a manifestação na Terra, seja para construir a perfeição, como fazem todos os que são conscientes de sua realidade espiritual, ou para poluir a Terra e causar toda a sorte de problemas e destruição, como o fazem todos os que são inconscientes de sua realidade espiritual, utilizando a palavra, os pensamentos, os sentimentos e atos de uma forma destrutiva e anti-vida. O poder etéreo transformando os 4 planos da matéria. No primeiro quadrante, os Elohim de Deus. Primeiro raio, Hércules e Amazônia. Segundo raio, Apolo e Lúmina. Terceiro raio, Eros e Amora. Quarto raio, Pureza e Astreia. Quinto raio, Ciclopeia e Virgínia. Sexto raio,
paz e aloha. E sétimo raio, Arcturus e vitória. No segundo quadrante, os mestres ascensos, Chohans dos raios. Primeiro raio, mestre Elmória. Segundo raio, mestre Lântulo. Terceiro raio, mestre Paulo Veneziano. Quarto raio, mestre Serapis Bey. Quinto raio, mestre Hilarion. Sexto raio, mestra Nada. Sétimo raio, mestre Saint-Germain. E oitavo raio, o Mahashohan. E, obviamente, todos os filhos de Deus, mestres ascensos no éter divino. No terceiro quadrante, os arcanjos. Primeiro raio, arcanjo Miguel e Fé. Segundo raio, Jofiel e Cristine. Terceiro raio, Chamuel e Caridade. Quarto raio, Gabriel e Esperança. Quinto raio, Rafael e Maria. Sexto raio, Uriel e Aurora. Sétimo raio, Zaquiel e Ametista. E oitavo raio, Uziel. Uziel, nós não sabemos quem é a chama gêmea. Quarto quadrante, os elementais. Os príncipes dos 4 elementos e diretores dos elementais nos 4 planos da matéria. Oromasses e Diana, Ares e Thor, Netuno e Luara, Virgo e Peleor. E as legiões de elementais, salamandras, sílfides, ondinas e gnomos. O poder etéreo transformando os 4 planos da matéria. Elohim de Deus. O que eles fazem? Início, criação, purificação, renovação, oportunidade. Criadores da forma no éter divino. Eles são a fonte de poder transformador e purificador. Com eles, qualquer força maligna pode ser derrotada, consumida. Mestres ascensos. Conselhos, direcionamento, ensinamentos, elevação de consciência e controle do karma. Os filhos de Deus, atuando na mente humana, eles são os instrutores à nossa disposição, os 7 Chohans e as legiões de mestres ascensos. Arcanjos, organizadores da vida para trabalho em prol da vida, estudo e resgate kármico, cura, oração e proteção. Administradores da energia kármica, astrologia e energia do Espírito Santo individual. Eles são os intermediários entre Deus e os homens. Aqui eu costumo dizer, é importante entender que a força dos arcanjos, acima de tudo, eles trazem o karma que o conselho kármico determinou que o indivíduo receba, são eles que vêm trazer esse karma sobre aquele indivíduo. Então, quando nós encontramos ou não alguém pelo caminho, é porque o karma determinou e assim os arcanjos fazem com que nós nos encontremos ou não com aquela pessoa que pode ser boa ou ruim no nosso caminho. E lembra vocês que karma não é só aquele que o conselho kármico decide que desça sobre nós. Karma também é aquilo que nós geramos todos os dias. Então, se nós falamos e pensamos negativamente o tempo todo, nós estamos gerando karma, né? Energia negativa, karma negativo. E se nós falamos coisas boas, positivas, nós então estamos gerando karma positivo. E isso é administrado pelos arcanjos que mandam então os anjos atuarem sobre a vida elemental que nos acompanha. Então é muito importante saber que o que faz com que a gente encontre o bem e o bom no nosso caminho, ou o mal e a desordem e os problemas, são realmente energias boas ou ruins, criadas por palavras, sentimentos, pensamentos, bons ou ruins, nossos sobre nós ou dos outros sobre nós. Pensem sobre isso e administrem melhor
esses pensamentos, palavras e atos e sentimentos que vocês fazem todos os dias, porque é isso que vai fazer o seu futuro. E o futuro da sua cidade, da sua família, do seu país, tudo isso faz parte. Nós participamos de uma mandala, mandala da família, mandala da cidade, mandala do país, mandala do planeta. E os elementais: distribuição, proteção, transformação, correção, organização e suprimento das necessidades básicas. Auxiliam o homem no trabalho de manifestação e transformação da forma. São operários muito obedientes à vontade humana. Eles não só atuam num plano de transformação física, mas emocional, mental também e espiritual. Então, os Elohim ajudam o homem a idealizar o espiritual, o plano divino. Os mestres ajudam o homem a tomar decisões e a preparar-se para manifestar o espírito. Dirigem o karma para educar. Os arcanjos ajudam o homem a elevar sua alma, ministram as energias kármicas entre eles. E os elementais ajudam o homem a transformar a matéria, manifestando o plano do espírito. Nos 4 planos da matéria. A gente fala em matéria, não é só matéria física, não. O poder etéreo transformando os 4 planos. Os elementais do fogo, corpo mineral. Oromasses e Diana. Então, Oromasses é alfa e Diana é ômega. E as salamandras servindo as forças eletrônicas de Deus no elemento fogo e nos templos do fogo sagrado. Na atmosfera superior da Terra, nas oitavas dos mestres ascensos, no cinturão eletrônico ao redor do nosso Sol físico e do grande Sol central. Lembrem-se de que quando vocês desencarnarem, vocês estarão utilizando esse corpo para se elevar para níveis elevados de luz, o corpo etéreo. Os elementais do ar, ou vegetal, Ares é ômega e Thor o masculino, alfa e ômega, e todas as sílfides servindo a força eletrônica de Deus no elemento ar e na mente dos seres vivos, vegetais, animais e humanos. Elementais da água, animal, Netuno é o alfa e Luara, ômega, e todas as ondinas servindo as forças eletrônicas de Deus no elemento água e no corpo emocional dos animais e dos humanos. Elementais da terra e os seres humanos, Virgo é o lado feminino e Peleur masculino, e todos os gnomos servindo as forças eletrônicas de Deus no elemento terra, nos corpos físicos dos minerais, vegetais, animais e humanos. Eu coloquei aqui alfa e ômega, porque tem gente que tem dúvida. Oromasses e Diana não tem problema, a gente já sabe que Oromasses é masculino e Diana feminino. Ares e Thor, a mesma coisa, mas aqui tem gente que se confunde um pouco, né? Mas Thor para mim sempre foi o masculino. Netuno e Luara também, mas Virgo e Peleur sempre causa realmente alguma confusão. Então, Virgo é ômega e Peleur é alfa. E aqui, finalizando o último slide, nós temos a anti-hierarquia versus hierarquia. Então, iniciando, nós vemos a alma. Eu criei isso aqui para mostrar, porque sempre os mestres dizem que para todo mestre há um antimestre, então, para aquele planeta que ainda não está evoluído, e é o nosso caso aqui na Terra. Então, anti-hierarquia do lado esquerdo, hierarquia do lado direito, e a alma no centro. Os elementais e os anjos do coração, eles obedecem o comando da alma, não importando se ela está agindo corretamente. Então, esses seres são sempre igual à alma, eles são duais, eles tanto podem servir ao bem como ao mal, por mais que a índole deles seja igual à índole da alma, que é uma índole boa. Mas eles são seres de hábitos, assim como a alma, e podem estar muito enraizados em fazer o bem ou o mal. Lá em cima vemos responsáveis, então, pela nutrição e elevação da alma, os 3 corpos superiores,
o eu sou o que eu sou, o Santo Cristo pessoal e o corpo causal, Pai, Filho e Espírito Santo. Eles sempre vão ser positivos. Nós vamos ver, então, em violeta sempre o positivo, aquele que jamais faz o mal, e em preto, aquele que faz o mal, ou que pode fazer o mal, né? E aqui, responsáveis pela decadência da alma, se ela permitir. Então, é a alma que está sobre os elementais, né? E os 4 corpos inferiores, e sua mente carnal, o ego humano, o foco materialista, desejos, pensamentos e atos humanos, e as necessidades animais dos 4 corpos inferiores de trocarem energias com os demais humanos. E o morador do umbral. Então, vejam, esses aqui, né, também podem estar atuando para o bem ou para o mal. Aqui eu coloquei eles em preto, porque é o que tem acontecido no mundo. É mais comum a gente encontrar eles, então, servindo a qualquer vontade que não é a vontade de Deus. Eles são duais. Continuando. Respeitam o livre-arbítrio da alma e a vontade de Deus. Do lado de lá, desrespeitam o livre-arbítrio da alma e a vontade de Deus. Hélios e Vesta. E os senhores do mundo, Sanat Kumara, Gautama Buda, Maitreya e Jesus Cristo. Então, Hélios e Vesta, vejam que está acima da flecha. Eu coloquei assim para mostrar que ele está acima, não existe do lado de lá alguém que venha a se colocar em oposição a Hélios e Vesta. A oposição do outro lado é a oposição do planeta Terra, então são os senhores do mundo. Sanat Kumara, Gautama Buda, Sr. Maitreya e Jesus Cristo que têm essas forças contrárias. Os senhores das trevas, Lúcifer, Satanás e a hierarquia maligna. Já sabemos que Lúcifer e Satanás foram queimados pelo fogo sagrado, já julgados, mas sabemos também que a energia deles continua viva nas mentes e nos corações de seus seguidores. Os poderosos Elohim, construtores da vida, do lado de cá. Do lado de lá, na anti-hierarquia, entidades das trevas do mais profundo astral, destruidoras da vida. Do lado de cá, então aqui vocês vejam que aqui tem um ensinamento muito importante. Nós sabemos que os poderosos Elohim nos dão a energia necessária para purificar qualquer coisa. E essas entidades das trevas e do mais profundo astral, elas são um acúmulo de energia negativa muito grande. E que aqueles que lidam com essas energias invocam essas forças contra aqueles inimigos deles. Assim como nós invocamos as forças de luz para libertar, eles invocam as trevas para dominar e prender. O Mahashohan e os 7 Shohans dos 7 raios, todos os mestres ascensos e os senhores do karma. Do lado de lá, os magos negros desencarnados, impostores dos mestres ascensos, grandes inimigos da humanidade. Vivem todos no plano astral. Tudo isso aqui do lado de cá, do lado esquerdo, vive no plano astral. E aqui todos estão no nível da Terra, com exceção de Hélios e Vesta, servindo a um nível de oitavas etéreas de luz do planeta. Não é um etéreo baixo aqui do nosso nível, que também está corrompido, mas um etéreo mais elevado, onde está purificado e limpo para que eles possam lá viver em harmonia e purificação e mantendo a imagem imaculada para o planeta, servindo então a luz a todos. Os arcanjos, anjos e as 12 hierarquias solares. Os anjos, vejam, a gente coloca aqui, não porque eles sejam apenas servindo aos arcanjos, eles servem, como já expliquei, a todos os que têm chamatrina, mas eles estão nesse nível aqui, porque colocado do lado de lá estão os anjos caídos, elementais aprisionados e ou corrompidos e as 12 hierarquias lunares. Ok? Continuando. Do lado de cá, os filhos da luz não ascensos, mas conscientes de sua realidade e poder espiritual. Aqui também estão os mestres não ascensos e, obviamente, os Chelas, que estão aí conscientes, trabalhando, invocando a luz, invocando os Elohim para a purificação, a chama violeta, e etc. e tal. Do lado de lá, seres humanos não conscientes de sua realidade espiritual, os magos negros encarnados e as almas que vagam pelo astral. E vejam que, porque
Nós falamos da alma aqui encarnada, mas nós estamos falando também aqui de filhos da luz não ascensos, mas conscientes de sua realidade e poder espiritual, pessoas encarnadas. E aqui também os magos negros encarnados. Então vejam que os filhos da luz que sabem do mundo espiritual e que atuam, eles estão num nível acima na hierarquia. E do lado de lá, os magos negros utilizando os humanos não conscientes de sua realidade espiritual, produzindo sempre mais e mais energia corrompida para a falsa hierarquia se manter atuando contra o livre-arbítrio da humanidade. Isso aqui é um ensinamento profundamente importante. Então, essa hierarquia, essa ordem universal da própria autoexpressão do Pai, constitui o meio através do qual Deus, no grande sol central, promove a descida da presença e do poder do seu ser, da sua consciência universal, a fim de que as evoluções no tempo e no espaço, da menor até a maior, possam conhecer as maravilhas do seu amor. Lembre-se, amar é servir, da vontade de Deus de servir a todos e de seu poder para fazer isso. Então, o nível de realização espiritual e física de cada um de nós, de cada um dentro dessa hierarquia, medido pela própria consciência equilibrada, oculta no Cristo em Deus, e demonstrando a sua lei por seu amor, pelo seu trabalho constante no cosmo, espírito, matéria, é o critério que estabelece a posição de cada alma nesta escada da vida chamada hierarquia cósmica. Então, nós evoluímos na hierarquia dependendo da nossa capacidade de trabalho. A mente crística, o eu superior e os mestres ascensos, tenta constantemente, mas suavemente, ganhar a atenção da alma para direcioná-la no caminho da luz. Não pode insistir. Respeita o livre-arbítrio. Sua meta é fazer a alma e a mente carnal trabalharem para manifestar a vontade de Deus para a humanidade, para o bem geral de todos. Já no outro lado, nós vemos então os magos negros desencarnados, impostores dos mestres ascensos e grandes inimigos da humanidade, não respeitam o livre-arbítrio e não são suaves, insistem violentamente em mudar, então, em ganhar então a atenção da alma para direcioná-la no caminho das trevas. Vejam, isso aqui é suave com vocês, com nós, com todos nós que estamos encarnados. Isso aqui é altamente violento, quer aprisionar, quer forçar a alma a pensar como eles da maneira mais forte possível. A mente espiritual, a alma, seu pensamento e comunicação é com o mundo espiritual. Quando se comunica com o mundo espiritual elevado do éter divino, ela se eleva em nível de consciência e aprende a tomar controle sobre os 4 corpos inferiores. Os mestres ascensos ficam mais e mais presentes em sua vida. Quando a alma coloca atenção no astral, ela fica mais e mais à mercê das vontades dos 4 corpos inferiores e dos espíritos e almas do astral. A alma precisa, então, da meditação, do positivismo e, acima de tudo, falar a perfeição do bem, do bom e do belo. A mente carnal, como nós já estudamos antes, seu pensamento é totalmente animal, pensa em prazer, alimentação, sexo, etc., além de buscar sempre interagir fisicamente com o próximo. Reage a sentimentos emocionais, ela tem controle sobre os 4 corpos e se sente dona deles. Precisa ser controlada pela alma pulso firme, para botar, então, esses corpos a serviço de Deus. E tem, então, a mente demoníaca, que é o morador do umbral. Seu pensamento é oprimir a alma e a mente carnal, trazendo o medo e a constante acusação, fazendo isso para ter o controle sobre ambas, conseguindo, assim, sugar a energia vital. E a mente astral, dos que vagam pelo astral, que são os mortos do astral, que sabem que estão ali, né? Eles tentam manter a alma e a mente carnal manifestando as suas vontades. Então eles não vivem mais, não têm um corpo, mas aqueles que se comunicam com as pessoas encarnadas querem então que elas façam o que elas querem. Elas não sabem o que é bom, podem estar pensando no bem daquela alma encarnada, porém eles não têm como saber
o que é bom para aquela alma dentro do plano divino, assim como é a vontade de Deus para aquela alma. Por quê? Porque eles estão ligados ao mundo emocional, astral, e não a Deus. Então, vejam que a coitadinha da alma aqui, ela recebe pressão de todos os lados. De todos os lados. E ela pode, então, elevando o seu nível de consciência, que é o que ela faz quando ela foca a verdade, quando ela põe o foco no lado de cá, ela se abre para o lado de cá, então ela recebe constantemente essa força de luz. Agora, se ela deixa o medo tomar conta, né, se ela permite que ela se sinta oprimida, porque a maneira como o mal tenta vencer é oprimindo a alma. Se ela se sente protegida, então ela eleva o nível de consciência. Se ela se sente oprimida, ela se entrega. Então, é importante que a alma seja alfa e decida tomar as rédeas, não só dos 4 corpos inferiores, mas também de sua atenção, do seu foco. Por isso a meditação nos 4 planos da matéria é tão importante. E o comando de luz, os decretos, as orações, a comunhão com Deus o tempo todo, a fé. Quero lembrar aqui nesse trabalho, até para finalizar a nossa conversa de hoje, o quão importante é o desenvolvimento da fé na oração. As pessoas perguntam, mas como ter fé? Simples. Comece a pedir a Deus, orar a Deus, entregar os problemas a Deus, aos mestres, pedir a ação deles, e eles então, ao responderem a você, você ganha fé. Porque a sua fé aumenta, porque você sabe que muitas vezes você ora e obtém resposta. Então, sem orar, sem pedir, não há resposta, então não há fé. E é tudo que a falsa hierarquia quer, que as pessoas venham se divertir e viver um mundo de prazeres, porque aí elas não precisam e não oram a Deus para nada, enquanto que quando elas pensam no próximo, estão aí orando pelo bem geral de todos, nessa bagunça que vivemos no planeta Terra, onde vemos pessoas sofrendo para todos os lados. Então, essas pessoas, elas desenvolvem a espiritualidade porque elas começam a fazer pelo outro e elas veem a intercessão divina acontecendo. Tá certo? Então, é importante desenvolver a fé, porque desenvolvendo a fé, nós então elevamos o nível de consciência e ao mesmo tempo, rapidamente, nos livramos desse lixo todo aqui. Agora, quando nós temos penas de nós mesmos e medo e ansiedade e não acreditamos ou não olhamos para o lado divino, o que acontece? Nós então entramos num buraco sem fim. Sem fim. E a prisão e o sofrimento é o que nós merecemos com isso. Espero que todos tenham gostado. Já faz tempo que eu estou protelando para trazer esses ensinamentos para vocês. Eu tenho trabalhado nesta aula há mais de 3 anos. Sempre que eu vejo nos ditados dos mestres algo que pode ser associado aos ciclos cósmicos, eu coloco em gráficos para poder estudar vendo de uma nova perspectiva. E foi isso, então, que eu trouxe aqui para vocês. Eu também fico maravilhado com os ensinamentos, assim como vocês, e isso traz libertação. Esses ensinamentos nos libertam. Assim, a oposição para a liberação deste vídeo foi tremenda, mas nós conseguimos vencer. Ele está aí à disposição de vocês. O vídeo tem alguns defeitos de som e imagem, mas isso deve ser a minha pouca experiência com este programa de edição. A partir do próximo vídeo, com a conclusão da série das aulas sobre a hierarquia cósmica, já teremos então vídeos com mais qualidade. Porque agora eu já estou sabendo trabalhar melhor com esse programa. A próxima aula deverá levar 2 semanas para sair. Eu vou liberar a qualquer momento entre hoje e o dia 30. Vitória sempre na luz de Deus. Uma excelente semana a todos.